espero que sim. Sou a nutricionista Airla Raquel e hoje eu venho aqui compartilhar contigo como que é a rotina do nutricionista esportivo. Principalmente vocês que iniciaram a faculdade recentemente. Então, assim, durante o tempo você vai distinguir o que você mais gosta, o que você mais se identifica e se direcionar para cada área. Minha área principal, que eu mais atuo atualmente, é a nutrição esportiva. Acabei anotando aqui algumas coisinhas, um bocado, né, para eu não esquecer nenhum ponto importante a compartilhar com vocês. A primeira coisa, como que eu escolhi a nutrição? Eu cheguei a essa conclusão recentemente, né? Porque eu optei. Minha mãe, ela vivia fazendo dieta e nunca dava certo. Aí, eu lembro que pequena, ela fazia algumas coisas que o povo dizia que perdia peso, sendo que no final das contas nunca dava certo. Aí eu fui crescendo com essa questão. Meu pai é agricultor. Sempre ele me falava sobre o benefício de cada alimento, por exemplo, que ele estava ali plantando. Eu lembro que ele plantava muito tomate, muita cebola. E aí ele sempre falava, olha, o tomate tem benefícios para isso, para o homem é excelente. Dizem que ajuda aí a não ter câncer de próstata. Pronto, eu creio que foi por essa questão que eu fui crescendo e desenvolvendo. Uma tia minha também é nutricionista, aí eu perguntei como que era a profissão, só que ela não atua aqui no Brasil, então não teria como ter um bom parâmetro, porque é totalmente diferente lá o papel do nutricionista no Canadá e o papel do nutricionista aqui no Brasil. Com 15 anos eu fui para academia fazer musculação. Eu queria mudar meu corpo, me achava muito magra, comecei e durante aquele tempo eu sempre procurava na internet vídeos de como que me alimentar, o que é que fazia no pré-treino, no pós-treino. E ali eu comecei a me apaixonar mais e mais pela nutrição. Quando eu finalizei o ensino médio, tinha 15 anos, logo em seguida completava 16. Eu liguei para minha mãe, porque nessa época eu morava em Brasília, e disse, mãe, eu vou fazer nutrição, tá decidido. Aí eu peguei minha nota do Enem, entrei na faculdade, ganhei uma bolsa, era uma faculdade particular, ganhei uma bolsa parcial e comecei com 16 anos, a mais nova da faculdade, tipo uma bebê. Aí foi cada semestre me apaixonando mais e mais, por mais que no começo, nossa, o que é isso? Eu quero ver a nutrição na prática. E o começo é aquele período onde você mais vê bioquímica, antropologia. E eu te digo, aprenda, estude cada matéria, porque ela será importante. Por mais que você pense, nossa, isso vai ter utilidade onde? Te garanto, vai ter utilidade. Bioquímica é fundamental, principalmente na nutrição esportiva. Fisiologia, enfim, todas as matérias. Pronto, cursei a faculdade, sempre fui muito encantada. Até o 5º período eu estava em Brasília, na Unip em Brasília. Era mais a parte realmente teórica. Fiquei até o 5º período na Unip em Brasília. E aí foi onde eu peguei transferência para Recife. Fui para Recife, encontrei uma faculdade onde eu faria ali a graduação sem perder nenhuma cadeira e iria já para o 6º período. Perfeito, não pensei duas vezes, eu falei, é aqui. Fiz minha matrícula, a gente validou lá várias cadeiras, eu ainda fiquei com 9 cadeiras para pagar durante o 6º, 7º e 8º período. Ou seja, além do normal, que já teria ali do período, eu teria que em outro turno pagar essas cadeiras. Super tranquilo, que nessa época eu só estudava, então eu me empenhava ao máximo, não tinha problema com isso. E quando foi nesse 6º período, foi onde eu comecei a conviver com a prática da nutrição.
no 7º e no 8º foi onde eu fiz os estágios. Eu creio que é assim, se você pode encontrar um estágio remunerado fora os estágios obrigatórios da faculdade, é a melhor coisa, porque é na prática que você consegue aprender muito mais e de uma forma que ali concretizar aquilo tudo que você aprendeu na teoria. Pronto, todo o congresso que tinha também, eu fazia questão de ir, fazia muito artigo. Isso é um ponto importante, conta muito quando a gente se forma. Monitoria também, se você puder fazer, é excelente. Enfim, não perca tempo. Começou os estágios. O meu primeiro estágio foi uma escola. Foi um projeto Brincar de Nutrir, que era alimentação infantil. Você tinha que, de uma forma lúdica, incentivar as crianças, ajudar, de certo modo. Não pense que é sempre 1000 maravilhas, não. A gente ajudava, inclusive, as crianças a comer no horário de intervalo. Tinha todas as idades, de 2 anos a 10 anos, uma média disso. Então tinha que ir lá, olha, come isso, que seu cabelo vai crescer, sua unha vai crescer, porque a Branca de Neve come a maçã, não sei o quê. Enfim, foi realmente um período onde eu aprendi bastante. É uma época muito feliz o estágio, pelo menos pra mim. Tive que me virar nos 30 durante esse período. Por quê? Porque tinha aula de manhã, de tarde o estágio, e às vezes de noite eu ainda tinha que pagar aquelas matérias que eu estava devendo. Enfim, super tranquilo, eu fazia porque quando a gente faz uma coisa com amor, aquilo você recebe como gratificação, como conhecimento. O estágio foi um hospital em Boa Viagem, o Nossa Senhora das Graças, que era o antigo Alfa, que foi o estágio de nutrição clínica. Ave, minha paixão! Ter contato com os idosos, com os pacientes, você vai para a UTI junto com o nutricionista, a questão da nutrição enteral. A parenteral aprendemos, porém cabe mais ao nutrólogo essa parte. Enfim, é um processo lindo, você vê o paciente tendo diferença, porque aquela alimentação está ajudando ele a melhorar. Depois o paciente te agradece. Nossa, isso não tem preço. Tinha a parte da UTI e tinha a parte também do ambulatório, gestantes, que tinham acabado de ter bebê, cirurgia plástica. Inclusive, uma vez nesse estágio eu conheci um jogador de futebol muito famoso, não posso citar nome. A esposa dele tinha feito umas cirurgias plásticas. Aí quando entramos no quarto, nossa, eu não vou mentir que eu pedi pra tirar foto. Isso não podia, minha gente. Aí eu pedi à minha preceptora se eu podia ir lá. Posso ir lá tirar foto com esse jogador? Aí ela autorizou tranquilamente, mas foi bem legal, viu? Depois eu fui para um estágio de controle de qualidade em outro hospital, só que esse era mais na parte da cozinha, que foi no Hospital Esperança, também em Recife. Toda aquela questão de temperatura, sempre estávamos com os manipuladores, ensinando a higienizar os alimentos, higienizar as mãos, conferindo se as coisas estavam da forma correta e adequada, para depois aquele alimento subir para o quarto, né? Também a questão de controle de vencimento, planilhas, cardápios, enfim, não me identifiquei muito com essa parte, porque eu prefiro a clínica, a fisiologia. Finalizei a faculdade em Recife e fui para Juazeiro do Norte exercer. Eu sempre soube o que eu queria, que era a nutrição clínica esportiva, então eu me direcionei para aquilo. Comecei a divulgar o meu trabalho, por mais eu não conhecia ninguém quando eu cheguei lá, só a minha irmã. Aí eu comecei a postar em redes sociais, fazer muita propaganda. Tem que ter muito cuidado nesse detalhe, porque o CRM tem diversas regras
que realmente é importante focar nisso. Pronto, divulguei o meu trabalho, iniciei os meus atendimentos. No começo era um paciente por semana, às vezes 2 por mês. É um trabalho de formiguinha, porque as pessoas precisam acreditar no seu trabalho e para isso elas geralmente pedem informação de outra pessoa que se consultou contigo para ver se você é um bom profissional, se você tem realmente firmeza no que você fala, na tua conduta. Iniciei os atendimentos em domicílio, eu não tinha consultório, porque como que eu ia pagar um consultório se eu atendi 1 ou 2 pessoas? A consulta era 150, o consultório ia ser no mínimo ali de custo, na época, uns R$600. E seria com certeza um consultório dividido, não ia ser um consultório só meu. Que isso é bem interessante para o recém-formado. Pronto, aí depois que eu consegui montar tipo uma clientela bem pequenininha, de 3, 4 clientes semana, aí eu fui para um consultório, para uma clínica onde eu aluguei uma sala e passava parte do meu percentual da consulta para custear aquele aluguel, não era um aluguel fixo. Fiquei lá por um certo período. Digamos que ainda era um trabalho de formiguinha, você não vai iniciar a carreira e vai começar a ter 1000 pacientes. A verdade é essa. Então você precisa começar desde antes, mostrando que você é um aluno empenhado, que você é um aluno que gosta do que faz e as pessoas já vão começar a sentir aquela energia, aquela firmeza de que você vai ser um ótimo profissional. Tem outro detalhe também, cortando aqui essa questão dos consultórios. 3 meses antes de estar formada, eu recebi uma proposta de uma empresa para trabalhar home office. Eu falei, eu não posso porque eu não estou formada. Aí falaram, tudo bem, a gente te contrata como estagiária e posteriormente, esses 3 meses, assim que você assinar, né, os seus documentos, que você está formada, a gente te contrata, dito e feito. Assim que eu formei, eles me contrataram como nutricionista, eu trabalhava de casa mesmo, fazia tudo o que eles pediam. Saí dessa clínica e fui para uma loja de suplemento, para Dr. Shape, é uma franquia nacional, acho que muito conhecida. Fui ser nutricionista de lá e nesse mesmo espaço tinha o meu consultório. Então em um turno eu era nutricionista de lá, orientando os vendedores para que funciona cada suplemento, como que deve ser utilizado, e no outro turno eu estava atendendo. Passei 2 anos na Dr. Shape, finalizei no ano passado e esse ano eu iniciei os atendimentos em meu consultório. Também é um consultório alugado, porque não vale a pena você comprar um consultório e fazer todo o investimento. Esse é o meu ponto de vista. Também a questão atualmente, né, com essa pandemia, podemos fazer os atendimentos online. Eu estava fazendo aqui pelo notebook, por isso que tá, né? E isso facilita bastante, tem os pontos positivos e negativos. Durante o curso eu já fui me direcionando para essa área. Fui para vários congressos. E aí quando eu formei também, 6 meses depois, eu iniciei uma pós-graduação em nutrição esportiva e treinamento físico. Eu já finalizei essa pós, já sou especialista nessa área. Também fui para vários congressos como o Arnold Classic, por exemplo, em São Paulo, que foi no ano passado, foi incrível. Aprendi bastante com vários profissionais, inclusive que não eram do Brasil. Foi incrível, minha gente, vale a pena. É uma vivência assim sem igual. Você volta, o olho chega, brilha. Eu quero mudar a vida das pessoas, eu quero mudar a vida daqueles atletas. É incrível quando você acompanha um atleta, é totalmente diferente. Você vive aquele momento com ele. Praticamente vocês conversam todos os dias no WhatsApp, como é que você está, tá bem, tá sentindo fraqueza, como é que tem sido o planejamento. É necessário ter um feedback, principalmente para atletas que você acompanha.
Atualmente, um dos atletas que eu acompanho, por exemplo, é o campeão brasileiro de Muay Thai e ele também é vice-campeão mundial. Ele ganhou esse título na Tailândia. E assim, quando tem prova, por exemplo, que ele precisa desidratar ou algo do tipo, você fica ali o tempo todo. E aí, como é que você tá? Já bebeu água? Já fez a refeição? Como é que tem sido? Tá usando suplemento? Se precisar, suplemento também é aquela história. Não é obrigado a consumir. Você não é obrigado a passar suplemento. A alimentação a gente sabe que é suficiente, né? Porém, em alguns casos específicos é necessário. As pessoas associam muito o nutricionista esportivo só a suplemento, que ele vai te entupir de suplemento. E nem sempre é isso. A gente precisa analisar exames bioquímicos perfeitamente, ter muito cuidado com isso. A questão da avaliação antropométrica importa muito. Aí, além de atletas, tem a questão da nutrição para desportistas, que são pessoas que não são atletas, porém fazem uma modalidade e querem ali uma performance, um rendimento com a nutrição esportiva. Que a maior parte dos atendimentos no consultório são desportistas. Tenho certeza que hoje, pelo meu programa que eu tenho, ele está calculando em média que eu já fiz uns 1.200 atendimentos nesses 3 anos de formada. É bastante trabalho, porém, e eu costumo falar que quando a gente quer uma coisa, a gente pode ter, ser e fazer o que quiser na vida. Então você precisa colocar a sua energia direcionada para esse curso. Não faça as coisas de qualquer jeito. Tem até uma frase que diz o seguinte: quando você faz qualquer coisa de qualquer jeito, você vai fazer tudo na sua vida de qualquer jeito. E as pessoas veem, seu currículo também é muito importante. Seu aprendizado não adianta. Você precisa sim engajar nessa graduação. Não pense que é besteira um assunto que o professor está dando. Não pense que é besteira um trabalho que ele passa. Você vai ver que lá na frente tudo vai ser importante. Você vive o sonho do paciente. Essa é a verdade. Para o resultado vir, você precisa se colocar no lugar dele, ter empatia, ser humanizado. Isso é muito importante. Ter ética. Nunca deixe de ter ética. O que acontece ali, por exemplo, que o paciente fala contigo, aquilo só cabe àquele ambiente. É como se tivesse morrido quando saiu dali. Você não pode falar da vida do paciente para seu ninguém. Isso também é um ponto muito importante para você ter aí uma boa realização, um bom sucesso na tua carreira. Recebo convites para fazer palestras, para ensinar a atletas, desportistas, como se alimentar. O último que eu fiz, por exemplo, foi em Campina Grande. Eu recebi o convite da Associação de Karatê, junto com o treinador da seleção brasileira. Foi incrível aquela vivência, teve até as filmagens na televisão. Então, assim, você precisa saber o que você está fazendo, para não passar vergonha e grande. Outra questão. Nutrição esportiva não é só musculação, não é só performance ali, fisiculturismo. Diversas outras modalidades, é natação, é ciclismo, e são várias vertentes. Então você precisa ter posse realmente de uma boa bagagem de conhecimento, senão você não consegue ali dar resultado, aquele resultado que ele quer, né? Focando aí principalmente na nutrição esportiva. E com todos esses detalhes, chega muita gente, eu quero minha estética boa, só que não observa a saúde. Quando a gente pega ali os exames, tudo alterado. Fico muito agradecida pelo convite, né, de vir compartilhar com vocês como que é a prática em si, o percurso do nutricionista esportivo. E atualmente eu atendo em Juazeiro do Norte, Abaré, Bahia e Farias Brito, Ceará, principalmente como nutricionista esportiva. Vou deixar aqui o meu Instagram, a Irla Raquel Nutri, e o meu telefone também, meu WhatsApp, para quem quiser.
é só aqui mandar uma mensagem, qualquer dúvida, qualquer coisa. Estou disponível para ajudar vocês. Um abraço!